Muito bem. É, essa trajetória, esse caminho da chuva serôdia, ele é absolutamente crucial para a nossa caminhada. Então, o tema de hoje vai ser esse aqui, ó. Chuva serôdia. Eita, menino, esse aqui é o tema. Então, como eu disse para você, eu vou apenas arranhar a estrutura, não vou poder estudar tudo, mas vai te dar uma boa noção. Chuva serôdia. A chuva serôdia, ou última, caía um pouco antes da colheita. Isso é uma linguagem do local, da cultura em que Jesus vivia. Entre março e abril, e permitia que o grão se desenvolvesse bem e amadurecesse para a colheita. Para a colheita ser feita, havia necessidade de ambas as chuvas. A chuva temporã, que vinha antes de março e abril, lá no começo da plantação, e a chuva serôdia, que caía entre março e abril e permitia que o grão se desenvolvesse bem e amadurecesse para a colheita. Então, uma chuva era feita no momento, ela caía no momento em que o grão era plantado, e outra chuva caía no momento que o grão deveria ser colhido. É a linguagem cultural, né? Assim que essas coisas eram percebidas. E aí, quando você vai para a Bíblia, está escrito assim: "E o Senhor que fez os relâmpagos lhes daria chuveiro de água." Zacarias 10, verso 1. Ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Tá vendo? Ó? Isso está na Bíblia. Talvez você que está aqui de outra congregação nunca sequer ouviu falar sobre isso. Mas existe, tá vendo? Ó? E o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água, ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro dia do mês. A orar, descrede, confiar em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no espírito. Veja, isso é um conselho em Testemunhos para Ministros, na página 512, que Ellen White diz que já estamos no tempo da chuva serôdia. Isso ela escreveu há mais de 100 anos. A orar, descrede, confiar em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor outorgará liberalmente. Já estamos no tempo da chuva. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a guia do Espírito Santo, serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. Preste atenção nesse texto, porque a gente começa a desenvolver uma linha de pensamento importante para a sua compreensão e para a minha também. Veja, ela diz assim, ó, sede fervorosos em oração. E aqui está dizendo que antes do tempo do fim, no tempo do fim, quando a causa de Deus está prestes a terminar, sob sinceros esforços dos consagrados, crentes, sobre a guia do Espírito Santo, que esforços? Esforços fervorosos em oração, vigilância no Espírito. Veja que a chuva, ela não vem porque tem um dia marcado, uma data marcada, que independente do que estiver acontecendo aqui com o povo de Deus, porque chegou no calendário de Deus, a chuva vem. Não. A chuva vem resultado dos esforços dos crentes. Isso aqui é importante demais você perceber, entender o que está acontecendo aqui. E aí, deixa eu dizer para você, eu, por um período de tempo, acreditei assim, ó, acreditei que Deus tinha uma data marcada no calendário dele, e quando chegasse essa data, a chuva viria. Independentemente de como a igreja estivesse, independentemente se tivesse um povo aqui praticando os esforços necessários para a descida da mesma chuva, é como se a maneira como eu pensava era assim, independentemente de que eu cuide da plantação, de que eu faça a manutenção da plantação que eu fiz, independentemente que eu me envolva com isso, a chuva viria. Como assim? Como assim? Era assim que era assim que eu imaginava que essas coisas poderiam acontecer. E aí, estudando com o tempo, eu vi que assim como Atos 2 deu início à chuva temporã e aconteceram coisas importantes com os discípulos para que a chuva
têmpora viesse, coisas importantes devem acontecer com a igreja do Senhor também, para que a chuva serôdia venha. Jesus vai voltar e o mundo social vai dizer isso, o mundo religioso vai dizer isso, mas na igreja também estará gritando os sintomas que acontecem antes da vinda de Jesus. Ó, para que Jesus venha, é necessário que o Espírito Santo venha antes, em forma de chuva serôdia. Escute aí, anote isso. Para que Jesus venha, é necessário que a chuva serôdia venha, a pessoa do Espírito Santo numa profusão. Então, é sinal da vinda de Cristo o derramamento da chuva serôdia. Esse assunto deveria ser colocado lá no estudo bíblico sobre a segunda vinda de Cristo. Esse assunto deveria ser colocado lá na segunda vinda de Cristo. Perceba que ele não está lá. Mas um dos sinais e mais importantes sinais que dá toda a condição para que Jesus venha é o derramamento da chuva serôdia, mas não está no estudo sobre a segunda vinda de Cristo. Então insira lá, ensine as pessoas. Para que Jesus venha, é necessário que o povo que está se convertendo, se batizando, se una aos que já estão batizados e clamem pela chuva. É um sinal da vinda de Cristo. Tem que colocar lá, tem que colocar lá, porque sem isto ele não vem. Então, seguindo, diz assim, ó. Isso aqui é o pastor Lucas pregando num concílio ministerial. Ele roda o Brasil todo, né? Ele é o pastor dos pastores. E ele usou lá um texto que nós já usamos aqui, eu vou repeti-lo. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Falai sobre ela, orai por ela, pregai a seu respeito, entende? Não? Isso aqui é uma revista que rodava na época de Ellen White, em 1892, The Review and Herald. Ó, é essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Falai sobre ela, orai por ela, pregai a seu respeito. Bom, se é necessário que compreenda o significado da promessa, é porque a promessa não é compreendida hoje como deveria ser. Você concorda comigo, não? Ó, tá escrito assim, ó. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo. Esse cristão aqui, amado, escute aqui, ó. Esse cristão é uma relação imediata com a parábola das virgens prudentes. Nós compreendemos que esta parábola das virgens prudentes e imprudentes, as 10 virgens de Mateus 25, é uma parábola para a igreja de Deus na terra. Aquela parábola não é para o mundo todo. Aquela parábola é para a igreja, para a igreja. Então é necessário que o cristão adventista compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda. Pastor, o senhor está sendo presunçoso? Você que não é adventista, vem, pergunta, por que que eu disse isso aqui? Pergunta, por que que eu disse isso? Procure um adventista próximo de você. Por que que o pastor Wagner falou que aquela parábola das virgens tem a ver com a igreja adventista? Pergunta, e você vai entender. E, e é sem presunção nenhuma, nenhum tipo de orgulho de achar que a gente é melhor do que ninguém, mas existe uma compreensão teológica importante sobre o que a igreja adventista é para o tempo do fim. Nós precisamos ter essa noção, irmãos. Você que é adventista precisa ter essa noção muito clara da responsabilidade da igreja adventista para os últimos dias. Você precisa ter, porque senão você vai olhar para a sua igreja como um movimento cristão igual a todos os outros. Então preste atenção que escatologicamente a igreja de Deus foi separada para fim e propósito específico. E aqui nesse texto está dizendo assim, ó, nós vamos compreender o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da vinda dele. Esta compreensão da promessa, escute aqui, ó. Acorda, menininho! Que coisa mais linda isso aqui, ó. Ei, olha só, onde, Pastor Delmar, olha só como o despertamento sobre a pessoa do Espírito Santo é tão importante para o nosso tempo, Pastor Delmar.
Aqui está dizendo que o povo de Deus, ao compreender a promessa, clamará e a chuva vai vir. E o que está acontecendo conosco hoje? Nós estamos entendendo melhor a promessa, meu pastor. Pastores estão despertando para a necessidade da pessoa do Espírito Santo. Anciãos estão despertando para a necessidade do Espírito Santo. Está se estudando mais sobre ele. Mais semanas de oração estão acontecendo. Mais material está sendo escrito sobre ele. Há uma nova compreensão da necessidade do papel do Espírito Santo na igreja, pela própria igreja. Já estava dito isso. Está aqui, eu vou ler de novo para você. Por que que a chuva virá, irmãos? Porque a igreja de Deus vai despertar para o conhecimento da promessa, vai colocar a promessa onde ela sempre deveria ter estado e nunca deveria ter saído de lá. Se fosse isso, Jesus já teria voltado, irmão. Se nós não deixássemos o Espírito Santo escanteado por tanto tempo. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda de Cristo. Falai sobre ela, orai por ela e pregai a seu respeito. É por essa compreensão que a chuva vem, amado. É por essa compreensão que a chuva vem. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Lá fora, o mundo tá perdendo o amor e a Bíblia diz que o amor esfriaria pouco antes da vinda de Cristo. A natureza está gritando todo dia. Ontem eu vi um vídeo que os astrônomos estão tendo que repensar a origem do universo porque eles estão observando que o Big Bang não poderia acontecer da maneira como eles dizem, exatamente pelas novas imagens descobertas do universo. Vão ter que reconhecer que quem criou tudo isso foi Deus. Eles vão ter que reconhecer. Eles estão ficando doidos com tudo que eles estão descobrindo. As peças estão se encaixando. Lógico, se as peças estão se encaixando, então aqui na igreja também tem. E o que que acontece antes da vinda de Cristo? O povo de Deus se volta para o Espírito Santo e compreende seu papel escatológico e vai clamar pela chuva. Você não está vendo isso acontecer? Está aqui diante dos nossos olhos. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Por isso que eu estou te falando aqui, ó. Você, olha aqui para mim. Eu sei que é meio difícil isso que eu vou dizer para você, que não é adventista do sétimo dia. Mas eu, adventista, junto com o adventista maduro, maduro, não estou falando de adventista Nutella, não. Estou falando de adventista maduro, que está espalhado em tudo que é canto dessas igrejas, maduro, é, compreende isso que eu vou dizer. A igreja adventista foi separada para um tempo específico, com a missão específica de restaurar a lei de Deus que foi pisada por Satanás na Idade Média, que foi mudada por Satanás na Idade Média, e elevar de novo o caráter puro, santo de Deus, através da sua imaculada lei, inalterável lei de Deus. A igreja adventista foi separada para isso. Procure saber mais sobre isso, você que não é adventista. Vá numa igreja próxima à sua casa, procure uma pessoa que é madura. Me explica o que que o pastor Wagner quis dizer sobre o papel escatológico da igreja adventista do sétimo dia, o papel da igreja adventista para os últimos dias. Pergunta lá, pergunta. Mas pergunta para um crente maduro, tá bom? Até o fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve ser sentida e encontrada em sua verdadeira igreja. Olha só aqui, irmãos, ó, lembra que a chuva virá como resultado dos esforços do crente? Não é uma data que Deus marcou lá, que independentemente do que a gente estiver fazendo aqui, ela vai descer, não, irmãos. Ó. Ela diz: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecoste. Se nós não orarmos, ela não virá, irmãos. Se nós não orarmos, ela não virá, irmãos. Agora presta atenção aqui, ó. No final do tempo, o povo de Deus vai despertar para o conhecimento da promessa do Espírito Santo. Essas coisas estão casadas. É tipo assim, ó. Eu sou adventista, estou aqui estudando a lição, estou aqui fazendo culto, estou aqui fazendo semana de oração, e tome 10 dias de oração, e tome Semana Santa, e tome distribuição de livro, e tome e a gente vai fazendo Caleb, e de repente a gente desperta e fala assim.
Ué, do que a gente precisa mesmo para Jesus voltar? É da promessa. A igreja começa a despertar. A promessa. Começa a despertar. Pastores começam a despertar. Irmãos começam a despertar. E começa o clamor. E o clamor. E o clamor. Aí Deus olha e fala assim: meu povo despertou. Aí a chuva vem. Por isso é tão importante o que nós fazemos aqui na sala, junto com o que um monte de gente tem feito, que não é visto, irmãos. Esse tema enche meu coração de esperança mesmo. Olha o que diz aí mesmo, vamos continuar. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje ainda muito mais. Se eles tiveram que orar para a chuva temporã descer, hoje nós muito mais para que a serôdia venha. Eu reuni com os moderadores e disse, irmãos, a nossa mensagem é maior do que nós, irmão. É maior do que a sua dificuldade. É maior do que o preço que você paga para estar aqui nessa sala. Nossa mensagem é maior. Às vezes eu fico observando, mais, e não tem a mais, irmão. A mensagem que nós pregamos, ela é crucial para a vinda de Jesus, o despertamento para a importância da promessa. Como eu disse, eu não tenho tempo e é só para arranhar a louça, é para você estudar isso aqui, tá? Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que os pais terrenos o estão a dar as boas dádivas aos filhos. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Entendeu, não? A chuva virá. Thalita e Thaisa estão no mesmo carro aí dirigindo. Que beleza, hein? Marcelo, a chuva virá, não é, irmão? Porque Deus marcou uma data no calendário dele. A chuva virá em resposta à oração. Pastor Fagundes, em resposta à oração de quem? Da igreja que despertou para a necessidade da promessa. A igreja que estava distraída e não pedia, não conhecia, não convivia, não sabia quem era o Espírito Santo na sua plenitude. Essa igreja desperta no tempo do fim para a promessa e pede. E quando a igreja ora fervorosamente, dizendo: Senhor, eu não tenho condições da gente invadir o mundo, não tem condições da gente pregar na janela 1040, não tem condições da gente evangelizar o bairro onde a gente mora com as ferramentas humanas que nós temos. Nós precisamos de um poder do alto para isso. O Senhor envia para a gente a chuva. O Senhor envia porque a gente quer ir embora para casa. O Senhor envia a chuva para a gente. Envia a chuva, Senhor, por favor. A gente entendeu. Ele, o Espírito Santo, tem esse papel e a gente estava distraído com isso. O Senhor envia a chuva. O Senhor envia a chuva. E a gente começa a clamar, e clamar, e clamar, até que a chuva venha. Assim como foi em Atos capítulo 2. Isso aqui é importante demais. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Só podemos esperar, vou criar, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Leia esse livro aqui, ó. Reavivamento Verdadeira, a maior necessidade da igreja. Livro de Ellen White também. Ao esperarem os discípulos, vamos ver presta atenção aqui, ó. Ei, o que eu disse lá atrás, no texto que o pastor Lucas apresentou e que a gente já tinha lido aqui na sala? Que haverá um despertamento para a necessidade da promessa. Não foi? Não foi? Olha o que acontece com os discípulos em Atos 2. E o que aconteceu com os discípulos em Atos 2 terá obrigatoriamente que repetir conosco no tempo de hoje. Entende, irmão? Eu vou dizer de novo: muitos acreditam que a chuva serôdia é um derramamento em que Deus tem em 2035, no dia 22 de outubro de 2035. O Senhor marcou lá no seu calendário: eu vou derramar a chuva, independentemente do que esteja acontecendo com o meu povo lá na terra. Eu acreditava assim, mas não. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Só para você ter ideia. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, o que tem que acontecer conosco, o povo de Deus? Se humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade.
Os discípulos oraram intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã, acompanhado com o despertamento da necessidade da promessa, e a igreja começa a clamar por esta promessa. O próprio clamor pela promessa, o próprio desejo pelo Espírito Santo, o próprio reconhecimento que nós não tínhamos numa quantidade suficiente, começa a despertar a igreja para uma verdadeira humilhação, verdadeiro arrependimento, confissão de sua incredulidade, separação do mundo. Eles começam a orar com fervor para serem habilitados para a pregação do evangelho na última fase da humanidade. E a unidade cristã vai acontecer. Não é com todo mundo. Não espere um reavamento de toda a igreja. Mas Ellen White diz que o Senhor virá só quando houver o despertamento de toda a igreja. Presta atenção aqui. As virgens, a parábola das virgens, as 10 eram da igreja, sim ou não? As 10 eram, sim ou não? Mas só quantas delas estavam preparadas para o aparente atraso do noivo? Apenas 5. O que quer dizer isso? Não será toda a igreja que vai receber o Espírito, muito embora ele seja derramado sobre todos. Estou falando da igreja visível, irmãos. Estou falando da igreja visível. Igreja visível é todo mundo. Igreja visível são as virgens prudentes. Só vai receber o Espírito em profusão quem estiver buscando todo dia. Estou falando do seio da igreja, viu? Estou falando da nossa realidade, eu e você, adventista do sétimo dia. Porque lá fora, nas outras igrejas que não compreendem como nós compreendemos, tem irmãos sinceros, verdadeiros, absolutamente honestos em seu cristianismo que receberão essa chuva. Isso é importante, irmãos. O estudo de hoje é importantíssimo. Estou fazendo aqui no final para a gente transicionar o ano. A avizinhar-se o fim da ceifa na terra, uma especial concessão da graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Percebe que o derramamento da chuva serôdia é um sinal da vinda de Cristo? E eu vou repetir aqui de novo, amado, você que está adorando aqui. Perceba que quando você dá o estudo bíblico sobre a vinda de Cristo, os sinais da vinda de Cristo, milênio, não está contido a chuva serôdia como um sinal? Por que não? Por que não? Por que não está lá como um sinal da vinda de Cristo a necessidade da oração pela chuva serôdia? Por que não está lá? Se ela é a chave para a pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Porque nós não compreendíamos a promessa. Viu? O povo de Deus despertará para o cumprimento da promessa. Como nós não conhecíamos isso, como deveríamos conhecer, não está lá. Então, estude com as pessoas sobre a vinda de Cristo, mas coloque lá como uma manifestação, um sinal da segunda vinda de Cristo, a necessidade de pedir a chuva serôdia em oração. Senão ele não vem. Senão ele não vem. E essa especial concessão da chuva vem mediante oração. Olha o que diz aí, ó. Com que objetivo devemos clamar pela chuva serôdia? Primeiro, para a pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, para despertar o povo da sua inércia. Devemos, primeiro, dar poder para a voz do terceiro anjo. O terceiro anjo é a igreja de Deus, essa igreja invisível. Essa igreja invisível, as virgens prudentes, as que estarão clamando, despertando para isso. Engraçado, as virgens prudentes despertam, olha que coisa interessante, né? Despertam para o último momento, porque tinham óleo extra. Então a gente clama pela chuva para ter poder para pregar o evangelho.
Não serão com nossas técnicas, não serão com nossas habilidades, ou com os materiais que nós produzimos, ou porque temos igrejas plantadas em todos os lugares. Isso não dá conta, não dá conta da pregação do Evangelho. Preparar os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. Isso aqui é espírito de profecia, viu, irmãos? Reavivar e fortalecer os filhos e filhas de Deus para enfrentarem o tempo de angústia. E quatro, para o amadurecimento da seara. Eu não posso explicar cada item desse. A menos, porém, olha aqui, ei, acorda aí, irmão, não perde não. A menos, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa, a menos que mantenham suas lâmpadas espevitadas, cheias e ardendo, deixarão de receber a graça adicional em tempos de especial necessidade. Esse texto é crucial, irmãos. Crucial. Depois você lê, depois você vê tudo de novo. Apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça terão poder proporcionar a sua necessidade diária e a sua capacidade de usar. Esse poder entende isso aqui, irmão? O derramamento da chuva serôdia é proporcional à sua busca diária. Aí diz, olha só, é intimamente ligado. Apenas os que estão recebendo constantemente receberão provisão adicional. Quem não está recebendo diariamente, não receberá esse poder. Mas calma, calma, ei, calma aí, ei, não dorme não, ei, não se distrai não. Tá dirigindo aí? Tá arrumando o café da manhã, não é? Para o seu marido sair. Ah, tá arrumando os meninos para a escola, né? Você não perde a sala, põe a sala alta aí na sua casa. Ah, eu sei, mas presta atenção aqui, ó. Ei, presta atenção aqui. Só quem está recebendo provisão hoje receberá provisão adicional. Mas escute uma coisa. Antes disso, o Senhor despertará a sua igreja para a promessa. Entende? Não importa que você não tenha recebido provisão adicional antes, não importa que você não tivesse feito isso antes, importa que você comece a fazer agora. Mas, pastor, tá bem pertinho, não tem importância não, irmãos, ó, mas tá bem pertinho para Jesus voltar. Eu não pedi em toda a minha história adventista, não tem importância. Não se preocupe com isso, que é assim, ó, se Jesus contratasse a gente para construir uma casa, e eu e você fôssemos contratados, André, para construir a casa desde o primeiro dia da construção, cavar o fundamento, fazer a base, toda aquela estrutura, e de repente eu chegasse, faltando apenas um dia para o término da construção da casa, e Jesus me contratasse para eu trabalhar no último dia da construção daquela casa. Sabe quanto eu receberia? O mesmo salário de quem começou a construir desde o começo. Não é bom isso? Deus é bom demais. Sabe como é que chama isso? Graça. Nós seremos salvos pela graça o tempo inteiro. O que eu estou querendo dizer? Pastor, eu não tinha esse despertamento para a busca do Espírito. Eu não sabia que era necessário para o recebimento adicional. Eu nunca fiz isso. E Jesus já está voltando. Não tem nada, não, irmão. Se você fizer hoje, você está dentro do time. Se você começar a fazer hoje, um dia antes da vinda dele, você está dentro do time. Por isso, esse despertamento a respeito da promessa é tão crucial. Por isso, Axa, é tão importante que a gente não saia daqui, porque há uma centena de milhares de adventistas que, como eu, acreditava que a chuva serôdia viria, sem um comprometimento da própria igreja. Era uma data marcada no calendário de Deus. Independentemente do clamor do povo aqui, Deus chegou na data e disse: vamos embora, vamos derramar a chuva serôdia. O povo está numa preguiça desgraçada, sem orar, sem buscar, escanteando o Espírito Santo. Chegou a data, ele vai lá e tum, e manda. Não é assim. Tem um monte de coisa que acontece antes. Pastor, eu não sabia, não importa. Importa que você sabe agora. Então vamos para a prática. Vamos lá? Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial do poder espiritual, receba uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus para que se torne vasos para o seu próprio uso. Está vendo? Ó? Tem gente que não está esperando para o futuro, não, irmãos. Tem gente que está pedindo agora. Eu não estou falando de uma coisa que é da minha cabeça, irmãos. Tá isso. Todos os textos estão expostos para vocês.
Não tem gente esperando o futuro. Ah, a chuva serôdia é lá no futuro. Vamos aí, vamos levando a vida. Não, tem gente que está agora pedindo a concessão espiritual. Ele não está esperando uma habilitação lá na frente. Está buscando agora. Ah, para o consagrado obreiro. Tirar uma tarde aqui. Uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão necessária de graça. E saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar outros. Cristo, irmãos, presta atenção aqui, ó. Cristo vivia assim. Todo dia ele pedia da concessão. Todo dia ele pedia o Espírito. Todo dia, irmãos. Se o modelo vivia assim, eu não entendo por que tanta resistência. Nós temos que levar o povo para esse lugar. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo está apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a manutenção da seara na terra. Essas são as condições para a chuva vir. Manhã após manhã, a se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, Ele lhes concederá a presença do seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Aí você fala assim: manhã após manhã, os arautos estão se consagrando, buscando. Você está entendendo como é que busca? Pedindo a unção diária do Espírito, como o próprio Cristo. Ao saírem para os seus deveres diários, têm eles a certeza que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus. Por que que eles têm certeza da invisível presença? Porque no seu momento de comunhão pediram o Espírito. Isso eles têm certeza. Olha o que ela diz aí, ó. Devemos receber diariamente o Espírito Santo para que possamos transmitir aos outros. Todos os que quiserem podem ser faróis para este mundo. Todos devemos receber diariamente o santo óleo para que possamos transmitir aos outros. Ei, para aqui, para aqui. Você não pode dar do que você não tem. E se quando chegar o momento que aqueles que sabem disso despertam e pedem, se você não tem, não despertou, não pediu, não tem. Assim como Deus é justo em dar para quem despertar, mesmo que seja no último lance, ele também não dará para quem não despertar. E ele está tentando, viu? O Senhor está tentando fazer com que todos despertem para isso. Continuando, irmãos, continuando, o tema hoje é maravilhoso, né? Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do dia, o Senhor despertava do seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir os outros. As palavras lhes eram dadas diretamente das cortes celestiais, para que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Quem é que recebia diariamente o Espírito Santo? Jesus. Como é que Jesus recebia? Pedindo. Pastor, Jesus pediu o Espírito Santo. Onde é que está escrito isso? Lembra que diz assim, ó, vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, quanto mais eu, que sou um pai bondoso demais, darei o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se Jesus diz que eu recebo o Espírito Santo pedindo, será que ele não buscava pedindo? Então ele manda você pedir e ele mesmo não pedia? Claro, irmãos, claro. Jesus estudava a Bíblia. Vamos colocar Jesus hoje, Irmã Maria Glória, entre nós. Jesus acordava de manhã, Jesus estudava a sua lição, Jesus lia a sua Bíblia, Jesus ia à igreja, mas toda manhã ele levantava e pedia o batismo do Espírito primeiro. O povo de Deus precisa despertar para isso. E além de despertar para isso, pedir o Espírito Santo todo dia, pede com olho no derramamento da chuva, da maior chuva para a colheita. A vinda do Espírito Santo é uma manifestação de sua segunda vinda. Jesus só virá se o Espírito Santo for derramado. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem, a dispensação do Espírito Santo. Pedir-lhe a bênção. É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. É nos confiado o trabalho árduo para ser mais feliz e glorioso de revelar Cristo aos que se acham em trevas. Dispensação aqui, irmãos, é período. O período em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Hoje, assim como a gente aprendeu a pedir em nome de Jesus,
é necessário, é mandamento, é crucial que você peça o Espírito. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Irmãos, Espírito Santo é quantidade, e quantidade tem a ver com o nosso pedido diário, nossa necessidade diária. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços, se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Acorda para esse texto, irmão. Esse texto aqui não é brincadeira, não, né? Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se a luz não chegar na cabeça da gente, entende? Não. Ela disse: o povo de Deus despertará para o cumprimento da promessa. É isso aqui, ó. Se não progredirmos no conhecimento da promessa, se não colocarmos na atitude, enquanto possamos receber a chuva temporã, como a serôdia, estamos correndo o risco de nos perder, irmãos. Tão importante é o tema. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isso, é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar para esse fim. Irmãos, a condição para o Espírito Santo é a compreensão de que não fazemos isso como devemos e que devemos implantar no coração de cada crente antigo dessa igreja, como os novos, de que devemos orar para esse fim. O Senhor espera que lhe o peçamos. Jesus está ansioso que nós despertemos para pedir o Espírito Santo. E Ellen White diz: ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração. Deu para você entender um pouquinho? Deu para você entender um pouquinho, irmão, da urgente necessidade que temos para um despertamento, para a compreensão da promessa do Espírito Santo? Senão ele não vem. Nós não devemos ficar aqui trabalhando até que a chuva venha, porque assim, nós somos igreja, nós temos estrutura, somos igreja mundial, então vamos para esse país, vamos para aquele. Todos esses esforços devem ser feitos, essas demandas devem ser cumpridas. É nossa tarefa aqui hoje. Mas enquanto não despertarmos para o cumprimento da promessa, tudo que a gente vai estar fazendo não passará de esforços medianos, de esforços não suficientes. E eu preciso terminar a mensagem desta manhã, mostrando de novo esse texto para você. Esse aqui é o nosso ministerial, o pastor Lucas, que prega aqui conosco. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Falai sobre ela, orai por ela, pregai a seu respeito, para que a chuva serôdia venha. E está programado, irmãos, um despertamento do povo adventista do sétimo dia a respeito da promessa do Espírito Santo, para que ele de novo assuma o estandarte, assuma a função de líder dessa igreja. Não adianta ficar capacitando a sua igreja, não adianta treinar a sua igreja, não adianta ministério das possibilidades, não adianta ministério da mulher, não adianta ministério dos homens, não adianta escola sabatina, não adianta ancionato, não adianta semana de oração, não adianta imprimir livro, se não houver um despertamento a respeito da necessidade do Espírito Santo. Nós vamos morrer de entregar livro. Vamos morrer fazendo lição de escola sabatina. Vamos morrer fazendo Semana Santa. Vamos morrer aqui se nós não despertarmos para a necessidade da promessa da chuva serôdia. Como é que ela vem e qual é o nosso papel enquanto cristãos nesse mundo aqui? Calma aí, fica tranquilo. Está prometida o despertamento do povo. Está prometido o despertamento do povo. Agora você vai estar entre os que despertaram para isso? Ou você vai dormir?
Você vai dormir ou você vai estar desperto? Ah, mas eu conheço a teologia, conheço toda a história da Bíblia, sei explicar as 2.013 tardes e manhãs, sei quantas pragas são, eu conheço. Tá bom, tudo bem, nós temos o Espírito. E qual é a condição para termos? Acabei de estudar aqui. Quando esse texto aqui, irmãos, é lido, ó, quando esse texto aqui é lido, é muito importante. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes. É porque nós não compreendemos. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo. Não sobre a teologia dele, mas a promessa do Espírito. Como ele age, como andar, como se encher, como orar no Espírito Santo. Como entender a voz dele, como ser movido por ele, não um negócio estático, fechado, quadrado, sem que ele tenha o controle. Não, é necessário que o cristão adventista compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor. Ela diz assim: falai sobre ele, sobre essa promessa do Espírito, orai por ela, pregai o seu respeito, então a chuva virá. Você entende a importância do que fazemos aqui? Você entende por que que a sala precisa voltar em 2025 ainda muito mais forte do que temos, do que somos hoje? Eu não sei você, mas quando a gente estuda sobre esses temas, meu coração aquece. Porque eu vejo literalmente, irmãos, literalmente a mão de Deus ao ler. Eu vejo literalmente a mão de Deus ao ler. Eu vejo a mão de Deus ao ler. Deus está no controle. Eu nunca duvido da ação de Deus em sua igreja. Nunca. Apesar de mim mesmo, viu? Estou falando disso, apesar de mim, eu nunca duvido da ação de Deus na igreja, apesar de mim mesmo. Deus está no controle, irmãos. E ele disse: vai haver um despertamento, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, que tem a ver sobre esse derramamento da chuva serôdia e o cumprimento das condições para que ela venha no seio da igreja. Ele vai separar joio e trigo. Ele vai separar joio e trigo. Ele vai separar a gente, os superficiais daqueles que são profundos. E a minha tarefa diária é olhar para mim mesmo e perguntar: eu sou trigo ou eu sou joio? Eu sou superficial ou sou profundo? Eu sou carnal ou sou espiritual? O Espírito de Deus me controla e eu controlo as coisas. Eu sou cheio ou sou vazio? Eu tenho que avaliar a mim mesmo. Não fique olhando para ninguém, irmão. Não fique olhando para ninguém, medindo ninguém. Meça a você mesmo. Meça a você mesmo. Olhe para você, à luz do que você ouviu hoje, esse pequeno texto que eu apresentei para vocês aqui, um pequeno texto apenas. Meça você mesmo. Aprenda isso, encoste nas pessoas, insista em ensinar essas coisas, sem a presunção de que você está em um estágio melhor do que os outros. Não, você tem uma responsabilidade maior. Assim como nós conhecemos a respeito da santa lei de Deus, do santo sábado do Senhor, e nos encostamos nas pessoas para elucidar a importância da guarda do sábado, é necessário a gente despertar para a importância da busca da promessa. Encoste nos outros, converse amistosamente sobre isso com o seu pastor, com os anciãos da sua igreja. Procure espaços. Nós precisamos despertar para a promessa. E aí, quando o vento do Espírito Santo vier, faz um questionamento. Tem muito a ver com o que estudamos aqui. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas falta fogo no altar. Por quê? Por falta da compreensão da promessa. É muito claro isso. Só que a serva do Senhor diz:
que antes da vinda do Senhor, a igreja despertará de novo para o cumprimento dessa promessa. E então a chuva serôdia virá, porque o clamor vai acontecer. Você não está vendo que isso está acontecendo, não, irmão? Você não está vendo que isso está acontecendo? O Espírito Santo nunca foi tão citado na igreja como ele está agora. Nunca houve tantos pastores pregando sobre o Espírito. Nunca houve tantos grupos buscando o Espírito Santo como vivemos hoje. Você não está conseguindo ver isso? Não, tem agora mais do que nunca. Por conta desse aspecto, eu consigo ver claramente a vinda de Jesus, Ezequias. Veja, por que que eu creio que Jesus está voltando? Não é só porque a natureza está maluca, não, irmãos. Não é só porque no colégio público, na escola pública, professores tiveram que segurar a apresentação de um livro didático, porque esse livro didático estava ensinando para as crianças a história de um rei que queria se casar com a própria filha. O livro ensina a história de um rei que queria se casar com a própria filha e colocar a mãe da menina como uma serva do reino, uma serviçal. É um livro didático, ensinando para os filhos, para os nossos filhos, que os pais podem se casar com os filhos. Ainda ontem, eu vi a reportagem de três meninas que estavam esperando o pai chegar. Ficaram muito tempo sem ver o pai. E o pai encontrou as filhas e quis passar uma tarde com as suas filhas. Só que quando o pai chega, é uma mulher transformada. Seios, cabelo, pintura, roupa de mulher. Era um transexual. O pai das meninas tornara-se um transexual. Três filhas. As filhas esperam o pai, chega uma mulher, entre aspas. Não é- Jesus não está voltando só por isso. Jesus não está voltando porque nós estamos enfrentando guerras, rumores de guerras. Jesus não está voltando porque o amor está esfriando apenas. Jesus está voltando porque a igreja está despertando para a promessa. Jesus está voltando porque a igreja está despertando para a promessa. Sem ela, Jesus não volta. Para Jesus voltar, o Espírito Santo tem que vir antes, em forma de chuva serôdia. E ele vem como resultado do clamor, da humilhação e do arrependimento do povo. Por que razão? Por que será? Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas falta fogo no altar. O fogo está chegando. O fogo está chegando, irmãos. Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, nós agradecemos demais, porque o Senhor deixou Bíblia, em especial inspirou Ellen White para escrever essas coisas que a gente acabou de estudar aqui. Estão lá, essas coisas estão em muito mais, muito mais. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor está na condução dessa igreja, apesar de mim mesmo. E carinhosamente, o Senhor vai conduzir esta grande nau para o seu cumprimento, para o seu propósito. Continua conosco aqui no que vamos fazer em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, Bom tudo dia, bem? Bom dia, tudo jóia? graças a Deus. Sua história é linda, sua história é linda. Vamos começar falando de onde você está, como é que a sua família é. Fala para mim. É, só uma ressalva, pastor. Eu não vou batizar agora sábado. O meu batismo está É em programado janeiro. para janeiro. É em janeiro, eu que errei. E, Tudo bem. Para janeiro. Vai transicionar o ano e batiza você e sua filha pela graça de Deus. Vai lá. amém. Então, eu sou do Senhor do Bonfim, Bahia. Sou a caçula de quatro filhas, de um casal na verdade, eles não tinham nenhuma base
cristã ou religião. E meu pai me ensinou a fé do jeito dele e eu fui aprendendo assim, do jeito que meu pai foi me ensinando. Mas o meu pai, ele nunca me ensinou que Deus era um Deus tirano, nem que Deus castiga. Ele sempre me ensinou que Deus era um Deus de amor e que eu era responsável pelas consequências das minhas escolhas. E é, é isso, eu cresci, perdi meu pai aos 11 anos, estudei, na verdade, a minha base é religião, foi no catolicismo, porque eu estudei no colégio de freira, aqui em Senhor do Bonfim, Sacramento. Então, se não fosse na missa, perdi até ponto, perdi até nota, se não comparecesse no domingo de manhã, na missa da criança. E a minha base foi essa, foi onde eu aprendi algumas coisas, que me ajudou, que me fortaleceu. Meu pai, Você, eu você vai perdi falar, você vai falar para mim que o seu pai e a sua mãe eram bem diferentes, né? Seu pai era mais isso, calmo, mais religioso, ele levava você para dentro da igreja, mostrava dentro da sua fé a pessoa de Jesus Cristo e etc. e Dentro da compreensão dele. A sua mãe um pouco mais sanguínea, mais controlada pelas emoções, né? Então, eram muito. E você vai perder o seu pai depois de 3 AVCs. O seu pai morre na sua frente de uma forma dramática. Isso marca muito, muito a sua caminhada. Mas você vai me dizer o seguinte, pastor, eu nunca me senti órfão. O que que você quis dizer para mim quando você disse, perdi meu pai? Do suporte. Quando a gente tinha, na noite, pastor Wagner, a gente sentia falta de alguma coisa, tá com sede, a gente chamava o pai e não a mãe. A relação era muito próxima com o pai. Ela perde o pai na frente dela aos 11 anos, mas você diz assim: eu nunca me senti órfão, pastor. Por quê? então, pastor, o nosso relacionamento com o nosso pai era as 4 filhas têm o mesmo testemunho para falar do pai, né? De ter dor de dente, de ter febre, de ter dor de barriga e chamar pai, eu estou passando mal, era com ele. E aos 11 anos eu presenciei a morte dele. Eu presenciei e foi muito traumático, foi muito doído ver o meu pai morrer aos meus 11 anos de idade. E eu sinto que meu pai ia, sabia, não sei como que ia falecer cedo, e ele me dava conselhos muito fortes. E eu ficava parada, por que meu pai está me dizendo isso agora? Ele me dizia a questão de relacionamento, de casamento, de filho, de ter fé, de andar certa. E depois que meu pai se foi, é claro que eu sinto muita falta até hoje. Como eu disse, é uma dor que não passa, ela só se ajeita no peito. Mas tem dias que ela vem e dói, dói muito. Mas desde que meu pai foi embora, eu nunca me senti uma criança órfã, porque eu sempre senti o amor de Deus. Eu sempre senti o amor de Deus na minha vida, sempre. Eu não entendia. Hoje eu entendo, hoje eu entendo. As pessoas olhavam para mim assim com dó, com pena. Ai, a bichinha, tadinha, perdeu o pai, não tem pai, ela é órfã. Olha o pai dela, ela viu o pai dela morrer, coitado. E eu olhava, eu digo, eu ficava assim, eu digo, é, é o entendimento deles. Mas eu, propriamente, eu nunca me senti órfã, nunca. Eu sempre soube que eu tinha o- a proteção de Deus, a presença de Deus na minha vida. Sempre, sempre, em todos os momentos, nos piores momentos. Você sabe Em que momentos de trevas, eu sempre senti a provisão de Deus. você sabe que você lembra para a gente, Sheina, exatamente a promessa do Espírito, né? Que Jesus diz assim, ó, eu vou e não vos deixarei órfãos, enviarei para vocês o Espírito Santo. Então, Jesus envia um outro Pai, porque o Espírito Santo é igual com ele, e diz que esse Pai que foi, que é Jesus, voltará para nos buscar. Então, nós não somos órfãos por 2 motivos. Porque o Pai que foi vai voltar, e o Pai que foi enviou outro para estar com a gente. É por isso que Amém. nós não somos órfãos, né? Então, não tem motivo para a gente andar sozinho.
E ó, presta atenção no que a gente vai conversar aqui, porque a Sheina, ela vai descobrir esse amigo pessoal e ela decidiu andar de mão dada com o Espírito Santo o tempo inteiro. É muito bonita a história dela, de superação, de mudança de visão, de status, mas ela nunca se sentiu só, mesmo com a morte do pai. Alguém tão importante, porque ela sempre sentiu que Deus estava com ela. Só que começa uma fase na vida da Sheina em que agora ela vai estar plenamente com Deus. O Espírito Santo sempre trabalhou, sempre esteve com a Sheina, trabalhando para convencê-la. Mas agora a Sheina está no Espírito. E aí, veja, essa questão de não estar órfão é muito importante. Por dois motivos não somos órfãos. Porque Jesus foi e enviou outro igual a ele. Então nós temos um pai aqui conosco. O Espírito Santo tem as mesmas características de Jesus. É igual com Jesus. Então nós temos um pai conosco agora. Por isso não somos órfãos. Nunca, nunca estaremos sós, mesmo que Jesus tenha ido. Agora preste atenção. Jesus, que é o pai, prometeu voltar também. Nosso pai, nosso pai. Pai, o gestor do universo, Jesus, o Filho, o Espírito Santo, o Consolador, as funções diferentes, mas lembrem, eles são iguais, eles têm as mesmas características. Então, nós podemos receber o Espírito Santo como Pai enviado para ficar conosco, porque o nosso Pai que foi vai voltar também, na função do Consolador. Olha que coisa extraordinária isso. Coisa extraordinária. A Sheina, ela tem amor pela educação. Ela é professora. Quantas aulas, quantas turmas você tem pela manhã, Sheina? Eu tenho 10 turmas pela manhã e tenho 2 turmas à tarde de reforço, do segundo grau. De ensino física e matemática à tarde e pela manhã tenho 10 turmas. Você, você tem preferência em dar aula em qual matéria? Matemática, pastor, porque é a minha formação. Mas na escola pública a gente pega uma salada de fruta, redação, religião, matemática, a gente ensina de tudo. Se dançar lá, o que tocar a gente dança. A Sheina, a gente não vai entrar nesses assuntos, mas ela conhece a Igreja Adventista desde muito tempo. E ela tem uma amiga na fé. Como é que é o nome dela? Neuma. É a Neuma Cavalcante, ela apareceu aí na estante. Ela está bem ali, daqui a pouco eu vou chamar a Neuma para participar com a gente. A Neuma é especial para você, né? Nessa história adventista. Não vamos Sim, entrar nos detalhes, eu quero que você fale apenas da importância da Neuma na sua caminhada. Você disse assim para mim, pastor, a Neuma nunca desistiu de mim. Fala um pouco da Neuma e da importância da Neuma para a gente. é. Pastor, na verdade, nessa caminhada adventista, eu tenho duas, todos são importantes. Eu amo a igreja. Eu amo cada um com o seu jeitinho. E às vezes a gente nem tem essa oportunidade de dizer, né? Mas eu tenho duas. Uma é a Lenita Barbosa, que foi a que me convidou, que era amiga da minha mãe, e eu sou amiga de infância dos filhos dela. E ela me convidou e eu fui no primeiro dia, numa programação do Dia dos Pais. E eu lembro perfeitamente da programação. E foi o meu primeiro dia que eu entrei, né, na Igreja Adventista. E logo a Neuma, muito novinha, com 19 anos, ela é toda. Ela faz tudo. Ela é anciã hoje da igreja. Mas ela, com 19 anos, foi me receber e me abraçou. Eu já namorava com o irmão dela. E ela já chegou, me ofereceu estudo bíblico, ia na minha casa, me visitava e a gente conversava. E a gente foi construindo uma amizade tão forte, que o casamento acabou e a amizade continuou. A gente continua mais do que cunhada. A gente é irmã, eu acredito. Ela sempre, sempre, sempre ora por mim e me convida para ir para a igreja, para participar de eventos. Quando eu estava na igreja, eu não era batizada e eu não podia participar diretamente de alguma coisa. E ela sempre me dava bicos. Já que eu não podia trabalhar, ela me dava uns bicos na igreja. Ela mandava, ela fazia JA fora da igreja para que eu pudesse. Não sei se com essa intenção, mas para os jovens se divertirem em espaços abertos, com piscina, e tinha o JA e tinha outras programações, tinha concursos de música, e ela sempre me colocava no meio. E eu cantava,
e ganhei em primeiro lugar. Não foi por causa dela, eram outros jurados. Outros jurados me juraram, eu ganhei uma Bíblia, que eu tenho até hoje. E ela me colocou para pregar, e eu lembro da pregação até hoje, que foi aquele tema Jesus chorou. E eu fiquei pensando, se Jesus chorou, imagina a gente aqui. Não é verdade, Jesus chorou Então, por conta de então cada. A Neuma faz um trabalho para vocês entenderem. Não vamos entrar nesses assuntos, mas a Sheila já foi casada com o irmão da Neuma por algum tempo. E por não serem casados e tal, algumas coisas aconteceram que não permitiram o batismo da Sheila. Mas a Neuma, inteligentemente, para não perder contato, trazia a Sheila para dentro das atividades e fazia com que ela pudesse participar daquelas partes do culto que qualquer pessoa, mesmo não adventista, se quisesse, poderia participar. Porque tem condições de fazer isso. E dessa maneira você mantém as pessoas ativas e também interessadas no processo. Essa história de não nos deixar órfãos, não está somente ligado à ideia de que o Espírito Santo estará conosco como representante de Cristo até que ele volte, mas ele envia pessoas para cuidar da gente. O Espírito Santo se manifesta, irmão, através de gente, cuidando de gente. E a Neuma fez isso. Vamos conhecer um pouquinho a Neuma? Neuma, vem aqui, menininha. Bom dia. Pode abrir seu áudio, por favor. É só clicar nessa janelinha aí, abre o áudio. Um pouquinho de calma você vai conseguir, fica tranquila. É só clicar aí. Aí, Agora acho que deu certo. deu certinho. Bom dia, Neuma, tudo bem? Bom dia, pastor. Que honra estar falando com o senhor, viu? Alegria nossa, pode ter certeza disso. Toda alegria, a honra é minha, viu? Você está na sala há quanto tempo, Neuma? Pastor, eu sou assim, eu entro, eu saio, eu venho, eu assisto pelo YouTube. A vida da gente, eu sou apaixonada, compartilho por onde eu ando, mas eu não consigo entrar sempre pelo Zoom, não. Já faz um tempão que eu entrei pelo Zoom, viu? Mas pelo YouTube eu procuro acompanhar sempre que dá. É porque é o seguinte, o pessoal faz uma diferença entre Zoom e YouTube. É psicológico isso, né? Porque é a mesma reunião. O Zoom e o YouTube é o mesmo telhado. E eu percebo que as pessoas, rapaz, eu não entro na sala pelo Zoom, não, mas eu entro pelo YouTube, como se fosse um negócio diferente. Não é. É porque é fora de hora, não é no mesmo horário, né? A diferença é que Zoom é ao vivo e YouTube pode ser visto depois. Ó, deixa Isso. eu pegar aqui e parar uma. Irmãos, escute uma coisa. É tão importante, Neumann, que nós mantenhamos a nossa frequência diária na sala, pela importância do conteúdo dela. A nossa mensagem é maior do que nós. Você viu a importância do texto que eu li hoje? A importância que a igreja desperte para isso, cada membro da igreja, cada pastor, cada ancião. A sala está trabalhando para isso, outros pastores, outros movimentos estão realmente buscando e a gente precisa dar força. E aqui na sala, nós precisamos dos números. Infelizmente, funciona assim. O YouTube só vai mandar essa reunião para mais pessoas se ela for relevante. E para o robô, aqui, para o robô, a relevância. Escute o que eu vou dizer aqui para você, irmão. Ó, presta atenção. Para o robô que impulsiona as coisas da rede, a relevância de um conteúdo não está no seu conteúdo mesmo. A importância daquela reunião não está no conteúdo. O robô não, ele nem ouve, o robô não sabe o que a gente está dizendo aqui. O robô lê importância por número de visualizações. O robô do YouTube diz assim: essa reunião é importante pela quantidade de visualizações. Ó, deixa eu tentar explicar para você. Se tiver Se tiver uma cena, vou ser bem grosseiro, uma cena de alguém matando o outro com um tiro na cabeça. Horrível isso, né? Se tiver muita visualização, sabe o que que o YouTube vai fazer? Vai jogar para frente. Vai colocar para todo mundo ver. Porque ele entende importância pelo número de visualizações, não pelo conteúdo. É assim que funciona a mente de um robô aqui no YouTube. Então, para a sala ser relevante, ser importante, ela precisa continuar tendo número de visualizações. Quando você não vê, você diminui a velocidade da sala. Quando você vê, você aumenta a velocidade dela. É importante você entender isso.
Por isso o joinha é importante, por isso você entrar depois, mesmo que não tenha conseguido entrar pela manhã, porque a vida é dinâmica, é extremamente importante. Neuma, seu trabalho com a Sheina é extraordinário. Ela fala de você num carinho, mas num amor tão grande. É muito bonito, né? É muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho, por ter, como ela mesmo disse, nunca desistido dela. E como resultado disso, pela graça de Deus, porque a dona Sheina já foi batizada duas vezes, né, Sheina? Tô certo? Uma Uma vez vez. só. Uma vez, e vai ser rebatizada agora em janeiro para a última vez. Eu tenho um segredinho para contar para vocês, Jesus. tremendo. E você sabe que isso está acontecendo muito pela sua persistência dada pelo Espírito, né, dona Nina? É, pastor, na verdade eu nem tenho noção, eu nem tinha noção que era, né, assim, tão importante nessa jornada na vida dela. A gente vai seguindo o que Deus manda. É algo assim natural, sabe? E eu até digo para ela e para outros amigos e amigas que eu sou muito devedora, porque a gente ama, mas não dá conta de acompanhar como deveria. Então, a gente vai fazendo na medida que dá. Tem a família para cuidar, tem a igreja, né? Tem tanta coisa. A gente, eu amo fazer isso, mas é bem natural mesmo, esse do alcance. É mesmo bem natural. O áudio da Sheina está ruim, a internet. Sheina, é um prazer conhecer você, Neuma, que Deus te abençoe ricamente. Ela estava dizendo que esse cuidado dela com a Sheina é natural, ela nasceu assim, ela se entende adventista assim, mesmo com todas as atribuições, ela tenta fazer o melhor possível nesse sentido. Obrigado, Neuma, por sua existência e pelo cuidado seu com Sheina. Sheina, é a Neuma que te apresenta a Sala 57. Na pandemia, você saindo de um relacionamento ácido, com medo do mundo, passando por momentos difíceis, e aí você vai me dizer, pastor, eu entendi o Espírito Santo como um amigo, como uma pessoa. A Sala me apresentou isso. Como é que foi essa descoberta e o que que mudou quando você descobriu que o Espírito Santo era uma pessoa que você. E você usa uma expressão muito bonita. Eu aprendi a andar com ele de mãos dadas. Fala para mim sobre isso. É lindo isso, é Sim, lindo. pastor. Então, pastor, desde 2020 que eu estou na sala 57 e eu sempre assisto. E só um detalhe que depois eu vou fazer uma ressalva. Eu coloco no celular, no armário da cozinha, que fica do lado do quarto da minha filha mais velha, que também já foi batizada. E eu deixo rolar a sala 57 e tenho que botar o café no fogo, e tenho que botar a comida do pet no fogo, e tenho que botar o almoço no fogo, e me arrumar e ir para a escola. E no meio desse turbilhão de coisas, a sala 57 me acompanhando. E aí eu tô fazendo um cuscuz, e aí eu paro para orar, eu paro para orar. O cuscuz lá. Aí acaba a oração, aí eu volto. Aí vai nessa dinâmica. E no meio de pandemia, perdi muita gente que eu amava muito, gente que até hoje dói muito em mim. Mas que eu digo todos os dias e agradeço e louveço o doce nome de Jesus pela palavra 57. Porque era para eu estar numa depressão assim profunda. E eu tenho recebido força todos os dias, todos os dias. Eu não posso ficar sem a sala 57, porque mesmo que eu faça a minha jornada antes, que eu ore antes, e eu venho para a sala 57 e receber a minha porção dobrada do Espírito Santo. Eu preciso dessa porção, eu preciso ouvir vocês, eu preciso de vocês. E na terça-feira eu esqueço que não tem. Eu fico injuriada, pastor. Quando eu ligo na terça e não tem. Pô, é terça. Aí faço a minha parte e no meio de tantas trevas, pastor, no meio de tantas angústias, de tantas lutas, como eu falei, eu sou ontem, eu sou o homem e a mulher da minha casa, eu criei as minhas duas filhas, e no meio de alunos, de problemas, porque a escola pública ou privada é um poço de problemas, é um poço de problemas. E a gente aprende a diagnosticar, visualizar as coisas no comportamento dos alunos. Ninguém é rebelde por acaso, ninguém.
é ruim, é respondão, por acaso. Tem alguma coisa ali que quer gritar, e eles acabam descontando na gente. Pobre de nós. Eles acabam descontando na gente. Eles às vezes não têm coragem de botar o dedo na cara da mãe ou do pai, que são abusivos ou que são não sei o quê, e bota o dedo na cara da gente, e vem pra cima da gente. Ou às vezes não é nem o pai nem a mãe, não sei, não consigo explicar. Enfim, é, no meio dessas trevas eu aprendi a chamar pelo Espírito, a pedir por ele. E eu chamava cedo, antes de entrar na sala de 57, eu boto meu joelho no chão e oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada um, eu sei qual é o seu papel de cada um, mas eu sei que o meu companheiro de jornada é o Espírito Santo. E eu aprendi isso na palavra de Deus. E quando eu aprendi isso, pastor, eu digo, é aqui, o canal é esse. E aí eu chamo pelo Espírito Santo cedo e durmo com o Espírito E num certo momento, muito de desespero, muito de desespero. Eu não tinha mais o que orar. E aí eu falei, Espírito Santo, pega na minha mão. Eu até me emociono, porque a minha oração era essa. Quando vem a crise de ansiedade, eu digo, Espírito Santo, pega na minha mão, não solta não, me abraça, pega na minha mão, eu tô sozinha, não tenho ninguém para pegar na mão agora. Pega na minha mão. E eu sinto, pastor, eu ando no meio da rua de mão pegada. Eu ando no transporte daqui para o meu trabalho de mão pegada, mão fechada. Eu ando na rua de mão fechada. E às vezes eu me toco que eu estou com a mão fechada e orando e pedindo, pega na minha mão, vem comigo, entra na sala comigo, entra na aula comigo. E tem coisas, eu não sei se acontece com vocês, quando a gente está orando e orando com o Espírito Santo, chamando, antes pedindo que o Espírito Santo ore por nós, vem imagens na nossa mente. E vinha imagens na minha mente de alunos que são muito rebeldes, de alunos que são muito afrontosos. E eu orava por esses alunos. Segura um pouquinho bem aí, nessa dos alunos, que a gente vai entrar nessa fase, mas observe a mudança no tipo de adoração da Sheila. A Sheila anda de mão dada com o Espírito Santo. Alguém está dizendo assim, mas pastor, e Jesus? Não é para eu andar de mão dada com Jesus? É, só que na fase que nós estamos, a maneira como andamos de mãos dadas com Jesus é de mãos dadas com o Espírito. Você entendeu, não? A diferença? A maneira como nós vamos estar ligados a Cristo é por meio do Espírito Santo. Nós planejamos o dia inteiro. A Sheina vai para a escola para representar Jesus. Ela é uma professora que precisa ser semelhante a Jesus. A Sheila é salva unicamente por Jesus Cristo. A Sheila precisa ter o caráter, a Sheina precisa ter o caráter de Jesus Cristo. Mas como é que ela vai fazer isso? Segurando na mão do Espírito Santo. Aí você fala assim, mas a relação minha íntima não é com Jesus? É por meio do Espírito. Enquanto a Sheila tiver a consciência de que é o Espírito de Deus que a move, que a aconselha, que dá poder para ela ser uma professora diferente, uma mãe diferente, que dá poder para ela se rebatizar em janeiro. Enquanto a Sheila entender isso, o próprio Espírito fará com que ela olhe para Jesus o tempo inteiro e deseje ser semelhante a Cristo. É assim hoje, amado, que a gente se relaciona com Cristo. É assim. Isso é muito importante entender. E a Sheina, obviamente, como professora, ela entrou no tema e a gente vai para ele agora. Ela tem alunos desafiadores. Sheina, sabia que eu já fui desses alunos É. desafiadores? Eu Nem era, imaginar. eu era desses, Sheina. Eu sentava lá no fundão, colocava minha cadeira para frente, jogava para trás, encostava o encosto da cadeira na parede, ficava balançando o pé, mascando chiclete, olhando para a cara do professor e desafiando a paciência dele. Eu era desses. Até que uma professora de história, muito amada, encostou em mim. E viu alguém além daquele cara que dava trabalho.
e ela me deu alguns conselhos importantes para a minha caminhada. Educar é transformar vidas. E olha, deixa eu falar para você. Você sabe qual é a profissão mais importante do mundo? Professor. Sabe por quê, irmão? Para todas as coisas, alguém teve um professor. Quase todas. Muito dificilmente a gente sabe fazer alguma coisa sem que tenhamos sido ensinados. Muito dificilmente. Tem coisa que a gente faz sem ser ensinado? Tem. Alguém te ensinou a piscar? Não. É inerente, né? O próprio organismo pisca. Ninguém te ensinou. Mas a grande maioria das coisas exige um professor, uma professora. O Espírito Santo fez com que a Sheina começasse a amar os seus alunos de maneira diferente e olhar para eles de maneira diferente. E um desses, a gente não vai citar o nome, Sheina, um desses te deu muito trabalho. E o que que ele é seu hoje? Amigo. Que coisa Ele linda. é meu amigo. Já é meu amigo e a gente chorou muito porque ele passou do primeiro ano, graças a Deus. Mas ele foi totalmente transformado no primeiro ano e eu estou indo até o nono. E ele falou, professor, eu senti muita saudade. Todos sempre falam. Eu devia estar muito acostumada com a despedida do nono ano, mas todo ano eu sofro com ele, com a saidinha dele. Mas eu peço a Deus que ilumine o caminho dele, que Deus os acompanhe. E que eu vou estar aqui de camarote, para aplaudir de pé, o sucesso de cada um. Esse que é seu amigo hoje te ameaçou, te deu trabalho. Como é que foi Sim, isso? sim. Ele era muito afrontoso, não só comigo, com todos os professores. E ele não deixava a gente dar aula, ele perturbava a sala toda. Eu acredito que, às vezes, a sala toma a personalidade de um aluno. Se, se o aluno de destaque for o melhor aluno, for melhor nota, for melhor em comportamento, a sala toma meio que essa personalidade. Mas se o aluno ele for afrontoso, ele for desaforado, ele for birrento, briguento, a sala se enche de ousadia também. Então era muito frustrante entrar nessa sala, preparar a aula, dizer, eu vou ter que preparar a aula para essa sala. Eu não vou conseguir. Às vezes, quando a gente se encontra na sala dos professores, como é que vocês fazem para dar aula em tal sala? Eu não consigo dar aula, a aula não flui. Era frustrante, a gente saía de lá arrasado. Parece que eles sugavam a nossa energia, a nossa alma. A gente saía assim com uma corrente amarrada no pé, dessa turma. Então era no andar de cima e eu lembro que, primeiro, quando eu orava, me vinha a imagem dele na mente, eu orava por ele. Eu orava por todos os meus alunos, em especial, aí citava os nomes daqueles mais trabalhosos, né? Será que algum professor orou por mim? Eu acho que orou. E eu oro pelos meus alunos na madrugada, pá. Eu oro por cada um, por santos de cada um, por tantos anos do Senhor. E, enfim, e quando eu ia para essa sala, eu pedia, Espírito Santo, pega na minha mão. Eu subia a escada de mão dada. Espírito Santo, pega na minha mão, vem comigo, entra na sala comigo. Eu estudei para essa aula. Eu preparei a aula, eu preparei o plano A e o plano B. Então, me ajuda. E aí eu entrava em oração na sala de aula. E eu sentia um certo temor dele, mas ao mesmo tempo que eu olhava, eu vi uma criança, 13 anos. E eu dizia, não é possível que esse menino não vá deixar eu dar minha aula, eu não acredito. E aí eu comecei a chamar a atenção dele e mandar ele sentar. E mandar ele falar baixo. Eu digo, você não está na sua casa, fale baixo. Eu não estou aqui para lhe dar educação, eu estou aqui para lhe ensinar. A educação vem de berço. E eu começava a falar essas coisas assim, que eu nem sei se são certas, mas na hora era o que vinha. E ele me afrontava, e ele me afrontava, me afrontava. E aí um dia eu mandei chamar a mãe dele. Eu disse, ó, você não assiste mais a minha aula, só vai entrar na minha aula se a sua mãe aparecer. Aí um dia eu falei, seu pai, eu chamei ele, disse, meu pai morreu. Aí já me tocou, tocou em mim. Eu disse, já não tem pai, né? Mas tem mãe, você tem algum responsável. Tenho mãe, sou filho de chacadeira, assim ele fala. Digo, pois mande ou a sua mãe, eu sou chocadeira, mande alguém aqui, porque senão você não entra mais na minha casa. E aí a mãe dele vem. Quando a mãe dele vem, ela é evangélica, ela era doce, um olhar doce. Uma mãe que eu digo, eu fiquei sem entender, bugou a minha mente, como diz ele.
bugou assim. Eu digo, como essa mãe e esse menino não tem como. E aí eu falei, ó, relatei, digo, ó, se seu filho continuar assim, ele vai virar um homem abusivo. Ele vai virar um homem inescrupuloso, ele é asqueroso, as brincadeiras dele são de baixo calão. Ele faz coisas que as meninas choram, as meninas da sala se sentem incomodadas. Não é justo que cada pai e mãe bote seu filho na escola, levante cedo, faça café, prepare a farda, não sei o quê, para seu filho chegar na escola e ficar ouvindo coisas ruins. São coisas bem ruins, bem baixas mesmo. Não sei se eu posso falar aqui, de ficar gemendo o nome das meninas na sala de aula. E a mãe, as lágrimas assim pingavam da mãe. Sabe por que que E ela ele, pintava? Porque ela já não via mais como cuidar dele, porque ele vai crescer seu pai, revoltado provavelmente por isso. Diferente de você, que nunca se sentiu só, esse menino se sentiu abandonado, sozinho, criado sem eira nem beira. E a maneira como ele tinha para expressar sua revolta com o mundo era sendo esse aí. Sabe, irmãos, as pessoas, elas são mais do que o que elas aparentam ser. Nunca julgue as pessoas, amado. Nunca julgue as pessoas. Procure entendê-las. Procure o que está por trás dessas pessoas. Ame as pessoas disfuncionais. Tenha calma. Você espera que as pessoas tenham calma com você? Tenha calma com os outros. Ela, a Sheina, ela vai aprender. Essa ideia de andar com a mão dada com o Espírito Santo é a ideia do rebatismo. Quando a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito, eu tenho que ser rebatizado várias vezes no mesmo dia, é o sentido original do texto, para que eu tenha poder. Então, quando ela vai para a sala de aula, encontrar um camarada desse, que não tinha nem ele nem beira, e ela tinha que chegar no coração dele, não sabia como, e ela dizia assim, Espírito Santo, vem comigo, vem de mão dada comigo, porque assim, eu não tenho muito mais. Você vê essa dependência aqui, é o poder do alto para você fazer o que tem que ser feito. O resultado disso é que ela saiu agora, é porque ela dá aula até o nono ano, e aí depois eles vão, ela não pode ir mais para o primeiro ano com eles. E na despedida da transição do ano, esse mesmo jovem agora vai dizer para ela que vai sentir muita falta dela, que a Sheina é importante para ele. E eles se tornaram pessoas amistosas. Ele cumprimenta a Sheina, respeita a Sheina, mudou de procedimento porque ela foi gradativamente como professora, entendendo o processo. Aqui é importante, qualquer professor pode fazer isso de alguma forma? Pode, mas a Sheina faz isso descobrindo o poder do Espírito Santo. Isso aqui é diferente para nós, irmãos. Estou falando de ética nem comportamento. Estou falando de mudança, regeneração mental. É lindo isso. Quer ver outra coisa? Agora, o que a gente vai ouvir da Sheina agora é um negócio muito legal. A Sheina tem muitas histórias com Deus. Mas a história com a própria filha é, para mim, muito crucial, porque a maneira como a filha dela volta da crise e fala com ela é uma resposta muito clara à oração. Como é que é o nome da sua filhinha que tem 14? Você tem uma filha de 14? Qual a idade da sua outra filha? vai, Ela tem uma filha de 14 e tem uma outra filha de 24 anos. Essa de 14 anos, ela tem muitas dificuldades. E por conta dessas dificuldades, ela provocava na Sheina uma ansiedade muito alta por muitas vezes a Sheina olhar e não saber o que fazer diante daquilo, afetando a irmã mais velha, afetando ela, afetando a si mesma. Até que em um momento, irmãos, na situação foi tão tenso que a Sheina pensou, porque a filha dela tinha desejos suicidas e ficava dizendo que ia tirar a própria vida, e a Sheina já não aguentava mais aquilo. Até que a China foi para a filha e falou assim: "Ó, se você continuar com essa ideia fixa de tirar a vida, eu vou tirar a sua vida e vou tirar a minha, que eu não aguento mais." E nessa hora, a China, de mão dada com o Espírito Santo, vai para o quarto e começa a clamar pela filha. Sheina, o que que acontece nesse momento? Fala, isso aqui é tão poderoso, irmão, dá uma olhada. Vai lá, Sheina. não. Eu meio que acabei assustando ela, né? De um choque de realidade. E ela é acompanhada por psiquiatras, psicólogos, e eu fui super criticada por isso.
Mas na hora eu disse, hoje sai 2 caixões dessa casa. Eu não aguento mais, eu lhe mato, depois eu me mato. E eu assustei as duas, e eu vi a reação das duas. E aí, é, a minha filha mais velha apartou a gente, e eu fui pro meu quarto, e minha filha mais velha, graças a Deus, ficou com ela. E no meu quarto, eu me ajoelhei, e eu orei. Mas eu estava tão angustiada e tão triste. E eu acho que foi a oração mais sincera que eu já fiz em toda a minha vida, mas eu não sei se foi uma oração certa, porque eu fui ousada demais. Mas eu disse, Jesus, amei por Jesus. Falei com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Por que vocês deixaram, vocês me deram essa filha? Por quê? Porque o Senhor teceu ela no meu ventre. Espírito Santo, o Senhor não é o fôlego de vida. Por que o Senhor deu fôlego de vida para minha filha? Por quê? Para agora, com 14 anos, eu ouvi ela falar que vai se matar. O que direito? Por mais que eu entenda que ela não está bem, que ela tem transtornos mentais, que ela toma medicação, por mais que eu entenda, mas por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor deixou ela na frente, porque o Senhor pensou, desceu ela no meu ventre. O Senhor disse que sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça dela, então o Senhor sabe o que está se passando. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se o Senhor é o fôlego de vida, se o Senhor deu o fôlego de vida para ela nascer, deixou ela vir até aqui, só o Senhor tem o direito de tirar. Por que o Senhor me deu essa filha? Para quê? Para chegar agora e ouvir ela dizer que quer se matar. Eu não aguento mais ouvir isso. Pastor, eu comecei a viver um luto de uma filha viva. E a pior angústia é que uma mãe sofre ouvir. Ela dizia assim, mãe, eu estou viva por sua causa. Porque se não fosse por isso, eu já tinha me matado. E aquilo me matava. Me matava cada dia que eu ouvia aquilo. Eu também morria um pouco. E eu lembro que minhas orações, eu disse, eu estou muito triste contigo. Eu estou muito triste, Jesus. Jesus, eu estou muito triste com o Senhor. Eu estou muito triste. Eu estou muito triste contigo. Porque o Senhor me deu essa filha. Tem que ter um propósito. O propósito não é esse. Eu estou muito triste. E chorei, desaguei, chorei, chorei. E eu lembro que eu cochilei, ajoelhada, no meio dessa oração, dessa angústia. Mas eu falava assim, com tristeza, com angústia mesmo. Estava muito triste com o Espírito Santo, estava muito triste com Jesus. Se era para ela se matar com 14 anos, e não desse o fôlego de vida a ela. O que ele deu? E cochilei. E depois acordei com minha filha. Mas eu senti uma paz. Eu senti uma paz como se eu estivesse flutuando. Eu estava numa posição muito incômoda, eu tenho um reumatismo, lúpus, pericardite. Para ajoelhar é um horror, para levantar eu estou toda enferrujada. Mas eu estava ajoelhada numa posição incômoda, corada na cama, a cama toda molhada de baba, de lágrimas, de tudo. Estava numa situação assim, mas eu estava em paz, como se eu estivesse flutuando, como se realmente eu estivesse no colo de alguém. E eu senti, me veio aquela, aquela sensação de segurança. Eu estava segura. E minha filha veio, me chamou e falou assim, mãe, vá para a cama, a mais velha. Deite na cama, mãe, deite na cama. Amanhã a senhora não levanta o seu joelho assim, desse jeito. Dói muito nessa articulação. E aí eu não abri nem o olho, do jeito que eu estava, dormindo. Eu não abri nem o olho, eu só me joguei assim na cama, me ajeitei. No outro dia de manhã eu senti a mais nova, a Amanda, deitando do meu lado e me abraçou. Só um pouquinho. E ela falou assim, A oi, Amanda, a mais nova, é esta que tem esses problemas, que toma remédio, que é acompanhada por psiquiatra, e tinha a ideia firme de suicídio. E que no dia anterior estava numa crise muito grande, falando disso o tempo inteiro, como outras vezes a Sheina havia passado por aquilo. E quando a Sheina adormece, porque tem esse momento de tensão, obviamente, qualquer pessoa que ouça a mãe dizer, eu vou tirar a sua vida e a minha, isso é muito agressivo, claro, não vamos orientar ninguém a dizer isso.
Mas eu estou falando de uma mãe em desespero, e na hora do desespero a gente fala coisas, né? E aí ela vai para o joelho, irmãos. E a diferença entre orar e clamar, não é? O que ela fez foi um clamor, irmãos. Não foi uma oração para iniciar um culto. Não foi oração para fechar um culto. Não foi uma oração que dá início a um sermão só, não. Foi um clamor entre lágrima e desespero, dizendo para Deus assim: Senhor, como é que pode? O Senhor me deu uma filha para ela se matar? Não dá, isso não. Ela não gritou diante de Deus. Dormiu. A filha deu um suco de maracujá, dormiu e ela acordou. Quando ela acordou, esta mesma que estava tentando tirar a vida, deitou-se com ela. Pra você entender bem o contexto. No outro dia, depois do clamor. Continua, Shane. Daí ela deitou na cama comigo e eu senti, né? Acordei e ela me abraçou e falou assim: desculpa, mamãe. Me desculpa, mamãe, me perdoa. E eu disse: tá, tudo bem. Aí ela disse: eu sei, mamãe, que foi Deus que me desceu no teu ventre, que foi o Espírito Santo no teu fôlego. Que só Ele pode tirar. Eu não posso tirar o meu fôlego de vida. Só o Espírito Santo pode tirar. Então, ela usou justamente as palavras que eu usei em oração. Na minha mente, eu não orei alto, eu orei na minha mente, só eu e o Espírito Santo, de mão dada, de joelhos com o Espírito Santo. E ela usou exatamente as palavras que eu usei com o Espírito Só lembrando que você, Sheina, você não ora em voz alta. Você ora só na mente, diz assim, Senhor, o Senhor teceu essa criança no meu ventre. Ela não pode tirar a própria vida, só o Senhor pode, se o Senhor quiser. Ela, irmão, ela ora só na mente. Não é uma oração, é um clamor. É o choro, irmão. É o choro, é o clamor. E aí essa menininha mais jovem se deita com a mãe, pede desculpa. E olha o que ela diz para a mãe: Mãe, eu sei que quem me teceu no seu ventre foi o Espírito Santo. Foi Deus quem me teceu. Eu não tenho o direito de tirar a minha vida. Ela usa as palavras que a mãe usou na oração com Jesus Cristo. E não foi em voz alta, não foi só na mente. Quem é que colocou isso na mente dessa criança? A resposta à oração de uma mãe desesperada. Sabe o que que isso prova? Deus existe, irmão. A gente fica em dúvida se Deus existe. Deus existe. Você acha que tem condição de uma pessoa dizer assim, ó, Senhor, o Senhor teceu essa filha no meu ventre. Só o Senhor pode dar a vida, só o Senhor pode tirar se eu quiser. Minha filha não pode tirar a vida dela, não, não é, ela não pode fazer isso. E na manhã seguinte, a mesma que queria tirar a vida, deita-se ao lado da mãe e diz: Mãe, ela foi Deus que me teceu no seu ventre. Só Ele pode tirar a vida. Eu não posso tirar a minha vida. Eu entendi. Não sabe o que é isso? A digital, eu dizendo para você, você está com alguma dificuldade? Você tem algum problema? Você tem algo que parece insolúvel? Porque eu vivo isso. Isso daqui me diz, Deus existe. E Ele luta por nós, né? Porque Deus poderia ter ficado chateado. Entendeu, Sheila? Deus podia olhar e falar bem assim: Ah, tá me colocando na parede? Como é que você está perguntando para mim essas coisas? Você está achando que você é quem? Eu sou Deus, ponha-se no seu lugar. Mas, irmão, Santo. diante de um coração sincero, Deus se dobra para atender a oração. Amém. Amém. Sheila, deixa eu perguntar uma coisa crucial. Sua filha teve de novo desejo suicida? Até hoje não. Até hoje mais. Você tem que rir dessa situação, porque esse riso é de felicidade. A menina não somente pede desculpa, reconhece que ela não pode tirar a vida, mas como não tem mais desejo suicida, irmãos. Sabe por quê? Ela entendeu que o poder para tudo vem de estar de mão dada com o Espírito Santo. Ela aprendeu que religião não é fazer certo e errado, é ter a companhia presente de Jesus Cristo. Ela entendeu isso, grudadinha com esse amigo pessoal que é o Espírito Santo. Que coisa linda isso aqui. Mas peraí, temos que terminar esse testemunho, dona Sheina. E ele não pode terminar sem isso que eu vou dizer agora, Sheina. A Sheina, como é que ela ouve a sala mesmo? Como é que ela ouve a sala?
ela põe o telefone bem alto e vai cuidar das coisas. E parou para orar, ela ora. Então, aquilo que eu falei, tem que fazer as coisas, mas fica ligado para não perder o conteúdo. E alto. Mas enquanto você estava ouvindo e cuidando da casa, tinha uma outra pessoa ouvindo a sala 57. Quem era? É a Luísa, a minha filha mais velha. Ela E ouvia do quarto. Eu achando que ela estava dormindo e ela estava ouvindo a fala 57. ela até tentava dormir, mas o celular estava alto, né? Acordava e ela ficava ouvindo a sala. O que que ela. Um dia ela chegou e falou para você, porque ela foi batizada quando era novinha também, né? A sua filha Foi. mais velha. E ela um dia diz assim: Mãe, eu tô com saudade de Deus. Tô com saudade da igreja. E vocês Foi. choram juntas. Como é que foi isso, Sheila? Fala para mim. E, assim, eu também estava pensando, eu também pensei nisso. Não tem quando você está pensando numa coisa e a pessoa chega e fala, você fala, nossa, eu estava pensando nisso agora. Não tem? Eu estava pensando nisso, eu estou com saudade de Deus. Eu estou com saudade da igreja. E nessa madrugada, como falei ao Senhor, eu li a Bíblia em Hebreus 10:5, né? Isso. Que mandava eu voltar para a igreja. Eu tinha que congregar. Ixi, agora não tem mais como fugir. Deus está mandando eu voltar para a igreja. E eu estava pensando nisso, no versículo, em voltar para a igreja. E minha filha me aparece e disse, mãe, estou com saudade da igreja, quero voltar para a igreja. E eu só chorei, eu só chorei. Eu estava pensando nisso agora. E a gente se abraçou. E a gente se abraçou e disse, liga para a tia Neuma, liga para a tia Neuma e diz que eu quero me rebatizar, que eu quero me casar, que eu, e se eu passar na residência, que ela vai formar agora em enfermagem, se eu passar na residência, eu vou morar fora, mãe, 2 anos. E eu quero ir batizada e casada, porque o namorado dela vai junto. E na mesma hora eu liguei para Neuma. Digo, Neuma, minha irmã, abacaxi aí pra esse Cacajupá. Ela, liga, chegou, a gente quer batizar, eu, Luísa, a Luísa quer casar, Marcos o pastor, e o pastor veio 2 dias depois, o pastor já estava aqui. E foi assim. E ela foi para a igreja comigo, está indo para a igreja comigo. Faltou o último sábado que tinha feito o procedimento no. Mas ela está indo, ela faz a escola sabatina, ela participa da jornada da Missão Caleb comigo, ela lê comigo, e ela está firme, querendo realmente se batizar. E eu também acredito que isso, além da sala 57, a sala 57 tem abrido portas para mim, que diga assim, não, não acredito, não é possível, gente, é, o Espírito Santo é palpável, ele existe, ele é uma pessoa, ele é palpável, eu sinto a presença, eu pego na mão dele. E desde o dia que eu peguei na mão dele não larguei mais. As coisas têm se ajeitado. O meu medo se dissipou. A minha coragem cresceu. Eu tenho coragem assim, eu digo, nossa, como é que eu resolvi isso? E eu sei como é que eu resolvi isso. Eu orei antes, eu pedi ao Espírito Santo que pegasse na minha mão. Então a minha filha decidiu pelo rebatismo, vai casar, a gente está nos preparativos, vai ter um casamento, aquela, né? Porque a gente não tem condições. Mas vai ter um bolinho, e vai ter casamento, e vai ter o batismo. E ela passou na residência, para a honra e glória de Jesus, e ela estava muito ansiosa no primeiro dia. Mas ela passou, e a gente está esperando o resultado. Ela botou as notas dela para Aracaju, Salvador e Petrolina. Eu estou pedindo para Petrolina, que é aqui do lado, mas que seja feita a vontade de Deus. Para onde Deus levar, eu sei que Ele está levando um excelente profissional, porque ela sempre foi a primeira da turma, o orgulho de mãe gritando. Mas é verdade, ela sempre foi a primeira da turma desde o maternal até agora a graduação dela. Ela sempre foi a primeira. E é isso, a Neuma sempre no meio da gente, o Espírito Santo sempre no meio da gente. Eu já cheguei a dizer a Neuma, eu digo, Neuma, você é meu Desmond Doyle do filme Até o Último Homem, porque ela não desiste não é só de mim, é dos afastados, é de quem precisa, é de quem chega. Ela sempre dá apoio, ela sempre está trabalhando. E a primeira pessoa que a minha filha falou foi: liga para a tia Neuma. Diz a ela que eu quero me rebatizar. Para a honra e glória de Deus. Você sabe que aqui em casa, eu tô com a Isabela aqui em casa. É uma.
menininha, que é membro da igreja lá em Araguaína. Eu fui pastor na igreja dela. Os pais são meus amigos. E ela veio para a prova da residência aqui em Brasília. Ela é médica e está tentando especialidade em ginecologia e obstetrícia. E ela veio para fazer a prova da residência. Veio de São Paulo, fez lá e está aqui em Brasília para fazer a prova da residência para ver se começa. E ela tem uma história é, parecida no sentido de que ela ouve a sala também fruto dos pais, porque os pais que estão aqui agora assistindo a sala conosco não perdem a sala e ouvem também com o telefone alto e ela, a Isabela, participa da sala, conhece tudo através dos pais, ouvindo a sala 57. No seu caso, graças a Deus, a sua filhinha tomou a decisão. E eu preciso perguntar para os irmãos entenderem o potencial evangelístico da sala. Hoje, o seu rebatismo, o da sua filha, dentre outras coisas, tem influência da Sala 57? Total, total, total influência da sala 56. Não, não, se eu me afastei da igreja, mas a igreja estava todos os dias, de manhã cedo comigo, 5 horas da manhã. Todos os dias a igreja estava comigo, o tempo estava comigo, o Espírito Santo estava comigo. A igreja me alcançou, a igreja me agarrou pela blusa, assim, pela gola, com a sala 56. Por mais que eu tentasse fugir da igreja, não quero mais saber da igreja, quero dar um tempo, quero pensar, botar meus pensamentos em dias, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu, de manhã cedo, estava lá na sala. Então, total, total, total. E outra coisa também que eu vou falar aqui, é, eu comecei a sentir sede, sede de ler os livros da Ellen White, por causa da sala 57. Eu não lia, não tinha esse costume. Na verdade, eu tinha até um rancinho, assim, me perdoa. Uhum, Mas depois da sala 57, eu já tenho um adorador. O Grande Conflito eu já li 2 vezes. É, Mente, Caráter e Personalidade, que fala muito pro professor. Fala muito ao professor, Mente, Caráter. O 1 e o 2, Adorar de Todas as Ações. Eu tenho sede, assim, quando eu vejo um livro de Ellen White, eu digo, me presta, vamos trocar, eu leio esse, enquanto eu leio esse, e, e foi tudo, toda a influência da sala 57, tudo influência da sala 57. Eu passei a acreditar mais no espírito de profecia, nos conselhos a seguir. Eu mudei a alimentação. Estou tentando, é uma luta árdua. Por ser diabética, por ter lúpus, por ter tanta coisa. Eu digo, nossa, fiz tanta coisa errada. Eu comi tanta porcaria e agora eu clamo a Deus por saúde, sendo que Deus já tinha me dito lá no início, há quantos anos atrás? Há 20 anos atrás. Deus já tinha me dito, não faz isso, nem isso, nem isso. Aí a gente faz tudo errado. Aí quando dá errado, a gente só corre para Deus, pede a Deus saúde, não é? Mas agora eu estou tentando retomar e mudar a alimentação minha e dela, das minhas filhas. Tudo com a ajuda da Sara Frederic, do Espírito de Profecia, de Jesus, do Espírito Santo, Deus Pai, Filho, sempre, sempre, pastor. E a sua influência é total, total. A influência da Sara Frederic chegou na minha vida, assim, olha, da pandemia para cá foram 4 anos. E outro dia o senhor leu, ou alguém leu, foi um texto. Quanto mais a gente é, renega a mensagem, mais o coração endurece e a mente fica sombria. Eu digo, está repreendido. Meu coração não vai endurecer, nem minha mente vai ficar sombria. Então, eu converso com o senhor, viu, pastor? Todos os dias. Eu falo, eu respondo. O senhor só não sabe. Mas eu respondo, eu digo que está repreendido, eu digo amém, eu digo glória. E a sala 57 tem mudado a minha vida para melhor. eu ficaria aqui amanhã toda conversando sobre essas coisas, que é sobre isso que a gente fala, viu? Mas nós temos que terminar. Já falei com Leilinha aqui, a pipoca está chegando. E eu quero agradecer, Sheina, pelo seu testemunho. A Cleo Lucas deu tanta risada, tanta coisa boa, mas é o sorriso de confirmação. Sabe aquele sorriso diz assim, é isso mesmo, né, Cleo? Tá aí vibrando dentro do ônibus, irmãos. A Cleo saiu de carro, mas a sala não sai dela. O Marcos está na moto. Ô, Marcos, cuidado aí, Marcos. Você está guiando a moto, irmão. O Marcos está guiando a moto e ouvindo a sala 57. Eu vou mostrar isso.
O senhor toma cuidado, seu Marcos, ó. E vou mostrar a Cleo também. Ó, presta atenção, seu Marcos. Você cuida aí. Olha para frente, homem de Deus. Viu? Tá de mão dada com o Espírito Santo. Ó a Cleo aí, ó. Cleo também sorriu já bastante hoje. Tá dentro do ônibus, vibrando. A Rosilene também saiu de casa, mas, ó, aqui são membros da minha igreja, Roberto e Rose. Tive a alegria de batizar Roberto tem poucos dias. Uma bênção esse casal, irmãos. Uma bênção, uma bênção. Deus abençoe, viu, seu lindinho? Aí, ó. Rose e Roberto, lá da minha igreja. Isso é bom demais, dona Sheina. Hein? Bom demais isso. Sheina, eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Eu Amém. amo. Vamos orar? Vamos orar. Deus eterno, obrigado. A Sheina descobriu um amigo. E esse amigo tem dado poder para que ela seja semelhante a Cristo. Na sala de aula, com seus alunos, com a sua filha mais nova, que foi impactada pela oração da mãe, na sua filha mais velha, que foi impactada pelo estilo de vida da sala 57. A Sheina já não tem tanto temor, a Sheina entendeu aonde está o poder para as aflições, para os momentos em trevas. A gente não disse tantas coisas que a Sheina passou na vida, dificuldades muito grandes, mas ela entendeu que Jesus precisa ser real, que o modelo de Cristo pode ser copiado. Mas ela compreendeu, Deus, que é de mão dada com o poder do alto, o enviado pelo próprio Cristo para que tenhamos poder. Obrigado porque ela compreendeu isso. E é sobre esse despertamento que eu preguei hoje. Precisamos todos compreender e viver assim. Primeiro, para ter essa capacidade de vencer no dia a dia. E segundo, preparando o derramamento da chuva serôdia tão necessário para a volta de Jesus. Estamos cheios agora, pedimos o batismo. Agora vamos desaguar, levar essa mensagem a outros com a nossa própria vida. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém, amém e amém. Sheina, brigadaço. Uma bênção ter você com a gente hoje, viu? Eu te agradeço. A gente tá combinando na blusa, na cor. Tamo de azul, você viu? Até isso. Deus te abençoe, Sheina. Um grande abraço. Amém. É nós todos. É bom, não, irmãos? É bom, hein? Isso é bom demais. Ô, Leilinha, Oi, meu pastor. foi, hein? Que bênção, que bênção. Ótimo. E o Poder Rogério, puro, muito o alto. Rogério é que sabe a bênção. Obrigado, Rogério. Ô, meninozinho esperto, esse garoto, esse tupetinho de... Hein? Eu acho que tá na hora da nossa pipoca. Vai ter que ser um pouco mais rápido hoje, porque a gente, né, deu uma passada do horário. Às vezes acontece isso. Eu acho que eu vi um bom dia com alegria. Deixa eu ver. Bom Bom dia com dia com alegria, Bom Sala dia alegria! com 57. alegria, bom dia, Estamos Luiz, bom dia, em gente. movimento. Telefone bom fim também, gatinho.